Se você é investidor de renda fixa ou pensa começar em investir em renda fixa, preste atenção nessa live que vou falar sobre os segredos da rentabilidade e como não perder dinheiro e principalmente aproveitar toda a onda do mercado. Vamos lá? Olá amigos, eu sou Augusto Fernandes e te ensino a se tornar um investidor com segurança e inteligência para que você possa realizar todos os seus sonhos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Por que Falar sobre o Dinheiro. Aqui a gente fala de forma simples, bem didática e direta, começando desde o básico, é uma série nova que a gente está falando, explicando cada termo. O que foi que a gente observou ao longo dos nossos atendimentos e ao longo das percepções da nossa própria experiência no mercado? Muitas vezes perdemos dinheiro por não entender o que é um pós-fixado, o que é um pré-fixado, o que é um CDB, o que é um LCI, um LCA. Esses termos, essas linguagens do mercado, que de repente você pode até dar um Google, mas às vezes não fica muito claro. Então a gente vai tentar te explicar de forma bem didática, bem simples, esses termos que muitas vezes assustam e afastam as pessoas do mercado financeiro. Investir com segurança e com inteligência é fundamental para cada um que quer multiplicar o seu dinheiro, multiplicar a sua riqueza e fazer a grande diferença na sua vida. Sejam muito bem-vindos então e vamos lá. Primeiro vamos definir o que é rentabilidade. Muita gente confunde rentabilidade com rentabilidade líquida, rentabilidade bruta. Principalmente a rentabilidade bruta é aquela que ainda estão as taxas, os impostos e tudo mais que incide. A rentabilidade líquida, você extrai tudo isso e é o que de fato, aquilo que sobra multiplicado no seu dinheiro, aquilo que rende, né? Rentabilidade é a capacidade que o investimento tem de gerar lucros, uma coisa bem simples, ganhos financeiros em relação ao capital investido. Muita gente me diz assim, eu colocando isso aí, quanto que vai me gerar? Vai me render quanto? Por isso que rentabilidade está ligado à renda fixa. Na renda variável, não dá para presumir a rentabilidade. O próprio nome já disse, é variável, não tem como presumir. Ao longo do tempo, de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, olhando para trás, tem sim. Mas uma coisa que o investidor iniciante erra muito, peca muito ao analisar algum ativo para poder investir, eu já cometi esse erro, é olhar a rentabilidade passada. Você vê lá no seu banco, CDB, 100% CDI, aí rendeu no último ano 12%, 13%, aí você acredita, e a ideia quase sempre é essa, te levar a essa intuição, que vai render isso também no ano seguinte, e não quer dizer isso. Primeira regra da rentabilidade para a renda fixa, eu já cometi esse erro e não cometa, e qualquer investidor iniciante comete e perde dinheiro, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E dificilmente seu gerente, seu gestor ou alguém que vai te sugerir um ativo financeiro de renda fixa vai te dizer isso. Então, aprende a primeira regra. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, o retorno, tem vários sinônimos, né? Rentabilidade, a gente pode dizer, é o retorno, ou seja, o retorno do teu ganho financeiro. Está ligado também ao prazo. Gente, entender o horizonte de prazo é tão importante, porque muita gente vê dicas aí na internet, né? Vê dicas de pessoas dando dica de ação, dica de investimento, vê na televisão, vê no gerente, então vê dicas. E nem sempre, a primeira coisa que você tem que entender é seu perfil de investidor. Se é agressivo, é moderado, é básico, é iniciante. É interessante saber o seu perfil. Segundo, o seu horizonte de investimento. Muita gente vai na onda de outras pessoas porque estão jogando um jogo financeiro totalmente diferente do seu. Então, saber se aquela pessoa está te dando uma dica que é para 30 anos, para 10 anos, para 1 ano, para um dia, para poucas horas. Então, faz total diferença entre perder e ganhar dinheiro. Muita gente olha uma dica lá, aplique aqui que vai render tanto. Depende. Se for um day trade, se for uma especulação rápida, é uma coisa. E investimento e especulação são duas coisas bem diferentes. E a gente vai falar sobre isso. Então, antes de você ouvir uma dica na internet ou na televisão, fique atento. Esta pessoa está jogando o mesmo jogo financeiro que eu? Ela está na mesma linha? Porque isso é fundamental entre ganhar e perder dinheiro. Saber o seu horizonte de tempo. Os riscos. A renda fixa é a que tem o menor risco.
porque ela tem muitas questões que garante. Por exemplo, o fundo garantidor garante até 250 mil. Se você tiver investido, ele está garantido, não importa qual é o tipo de ativo financeiro. A poupança, o CDB, um LCI, um LCA, que a gente vai já explicar o que é cada um desses. Então, ela tem mais garantia, o risco é muito diminuído, mesmo que a instituição quebre, mesmo que passe por dificuldades. Até 250 mil, de uma forma geral, está garantida pelo fundo garantidor, que são segurança que o Banco Central exige para que os bancos tenham isso como garantia. Diversificar. A rentabilidade também vai fazer grande diferença a depender da sua diversificação. Se você investe em renda variável, quando cai, a rentabilidade fixa aguenta. Quando a renda variável sobe e acompanha a rentabilidade fixa, isso aumenta os seus retornos financeiros. Por isso que a diversificação é o segundo passo para quem vai começar a investir e é o que vai te garantir uma questão a longo prazo e de ter, né, naturalmente, boas condições para você usufruir do seu dinheiro. Vamos lá. A rentabilidade, ela é quase sempre, como a gente está falando, vinculada à renda fixa e está vinculado também à taxa de DI, à variação da Selic, aos CDBs, aos LCIs, aos LCAs, que são títulos, né, ao Tesouro direto, e a gente vai explicar cada um desses. A rentabilidade da renda variável não está ligada às ações, aos fundos, mas não dá para presumir, ela é variável, portanto ela é incerta, ela não tem como você dizer vai ser liquidada certa, ela está vinculada às oscilações do mercado e ao desempenho das empresas que você está investindo. Já a rentabilidade imobiliária, ela é multiplicada pelos imóveis, né, de acordo com o ganho de cada imóvel. Tem a rentabilidade hoje muito famosa das criptomoedas. Essa tem uma oscilação, que é a volatilidade muito alta, e você tem que estar preparado se for investir nesse tipo de ativo. E cuidado para não perder dinheiro. Vamos explicar as letrinhas para que a gente fique bem entendido. O que é um CDB? Que quase sempre o teu banco vende, né? De assim, eu aplique nesse CDB vinculado 100% do CDI, 90% do CDI, 200% do CDI. Vamos lá. O CDB é um certificado de depósito bancário. É um título que o banco emite para te pedir dinheiro emprestado. Você, na tese, está emprestando dinheiro ao banco. E esse empréstimo é vinculado a esse título que é chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário. O banco tem que garantir isso. O CDB ele pode ser dois tipos, pré-fixado e pós-fixado. Vamos entender já a diferença dessas duas. A LCI é uma letra de crédito imobiliário. Quando você investe numa LCI, você está emprestando dinheiro ao banco para que ele financie imóveis. Qual que é a vantagem? Ela não tem inciso de imposto de renda, né? Quando você investe numa LCA, letra de crédito ligada ao agronegócio, você está emprestando dinheiro ao banco para que ele invista no agronegócio. Cada um tem rentabilidades diferentes a depender, mas os dois, LCI e LCA, são isentos de imposto de renda. Olha que interessante, eu vi uma postagem, achei bacana como a pessoa colocou bem, eu não lembro agora para citar a fonte, mas achei muito bacana a forma didática que ela colocou. Quando você falar CDB, é igual a um bife, o leão, que é o imposto de renda, ele gosta, então incide. LCI e LCA é igual a alface, o leão não come alface. Então não tem imposto de renda. É só para você saber a diferença. A depender do momento, as taxas de DI elas vão interferir bastante, tá certo? Só para a gente deixar bem claro, como eu disse, os riscos, né, do CDB está ligado ao FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? A liquidez dos CDBs ela tende a ser a maior. Ela tem quase que liquidez diária, é diferente das LCIs e da LCA, que você faz acordos com bancos que têm um vencimento certo. Quando você tira o dinheiro antes do vencimento, e alguns nem permitem, diz assim,
D0, que é o CDBs, D30, D15, D60, quer dizer, você só pode tirar o dinheiro, tem a liquidação com 30 dias, com 60 dias, então é muito bom prestar atenção nisso. Muita gente perde dinheiro na renda fixa, eu já perdi, isso é comum, quando você não consegue entender que aquele prazo tem que ser respeitado. Se você retirar antes, você vai perder dinheiro, né? O seu dinheiro vai embora, certamente. Então, a liquidez é uma coisa importante, e o imposto de renda, como eu falei, também é importante você colocar. Vamos entender o que é um pré-fixado e o que é um pós-fixado. Um pré-fixado, quando você compra um título pré-fixado, um CDB, um certificado de depósito bancário, você empresta o seu dinheiro ao banco, né? O Tesouro Selic pode ser pré-fixado também, né? Só para você ter uma ideia, você acerta no momento da contratação quanto que vai render. Por exemplo, tem agora, o CDB pré-fixado para daqui a 10 anos, se você deixar seu dinheiro rendendo lá, durante aqueles 10 anos, a taxa acertada é de 13,28. Isso é importante você entender. Um pós-fixado, a rentabilidade é variável. Ela está atrelada à Selic, ao IPCA, que são duas taxas comuns de índice indexador, né, de rentabilidade. O IPCA é o índice de preço ao consumidor. Ele acompanha a inflação. Quando você pegar um índice pós-fixado, quer dizer que você, o dinheiro, o seu poder de compra, você quer acompanhar junto com a inflação. Quando você pega o índice atrelado à taxa de Selic, a taxa de Selic é aquela que é determinada pelo Banco Central. Todos os meses, o Banco Central, que é o Copom, o comitê, né, técnico do Banco Central, se reúne, aí você ouve na televisão, o Copom ajustou a taxa Selic em mês percentual, para cima, para baixo. Então, é essa taxa, a taxa Selic, que vai interferir diretamente nos investimentos, nos índices gerais de negócios no mercado financeiro. Então, é uma taxa muito importante, a taxa Selic. A taxa do IPCA, que é a medida da inflação, né, do índice de preço ao consumidor, também interfere nas aplicações, na rentabilidade dos investimentos. Qual a diferença, Augusto, do pré-fixado do pós-fixado? O pré-fixado, você tem previsibilidade. Você coloca o seu dinheiro, você sabe exatamente quanto vai render. O pós-fixado, ele protege da inflação. O seu dinheiro vai acompanhar na rentabilidade ou o acompanhamento da inflação, por isso que está ligado à taxa do IPCA, índice de preço ao consumidor. A liquidez interfere totalmente. O pré-fixado você só vai ter aquela rentabilidade lá no final, mas tem uma liquidez maior. O pós-fixado não tem liquidez imediata. No momento da contratação você vê lá resgate em 30 dias, em 15 dias, em 60 dias. E esse detalhezinho as pessoas não prestam atenção quando vão aplicar. E podem perder dinheiro, porque se você tira o dinheiro antes, você perde dinheiro, porque ele não acompanhou o índice. Então é fundamental, faz muita diferença na previsibilidade, na proteção contra a inflação e na liquidez, tá certo? Só para a gente encerrar, muita gente também não sabe o que é uma taxa DI e o Selic e IPCA. Vou deixar mais claro ainda. Quando você empresta dinheiro ao banco, ou entre os bancos, desculpa, quando os bancos emprestam dinheiro entre eles, está vinculado a essa taxa DI. Quando os bancos eles emprestam e vão captando dinheiro entre eles. A Selic é a taxa determinada pelo Copom, como eu já disse, e o IPCA, o índice de preço ao consumidor, só para deixar bem claro. Quando as pessoas veem assim, 100% do CDI, o CDI ele é o índice mais próximo ao DI, ou seja, é o índice mais próximo àqueles empréstimos entre os bancos, por isso que fala CDI, tá? E ele que é uma sigla de certificado de depósito interbancário. O banco está dizendo assim para você: se o DI estiver dando a taxa diária, né, estiver dando
10%, eu vou te dar 100% dessa taxa. Por isso que é um CDI, um empréstimo entre os bancos, tá bom? É só para ficar claro, para você entender. Muita gente, por exemplo, aplica em renda fixa 100% do CDI, 80%, 90%, ou vincula assim, 100% do CDI se você deixar seu dinheiro aqui por 180 dias. Se você tirar antes, só vai render 90%. Então, isso faz diferença na rentabilidade e é importante você estar atento aí a essas questões. Bem, só para recapitular, você aprendeu aqui a rentabilidade líquida, bruta, o que é propriamente rentabilidade, que é retorno do seu capital investido, está vinculado totalmente ao prazo. Você entendeu que o risco e rentabilidade está vinculado sempre à renda fixa, o risco é menos, porque tem um garantidor por trás. Percebeu que a rentabilidade também está ligada à diversificação das suas aplicações, e rentabilidade está vinculada à renda fixa, e tem essas sopinhas de letrinhas: CDB, Certificado de Depósito Bancário; LCI, letra de carta de crédito a imóveis ou a agronegócio, né? Também certificado de depósito bancário, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio. Também aprendeu que o pré-fixado e o pós-fixado. Pré-fixado você consegue saber quanto vai render, quanto você vai ganhar no momento da contratação. Pós-fixado é variável ao IPCA, a taxa Selic e as taxas DI, que são as taxas, né, que o mercado determina. A taxa DI é a taxa média de operações entre os bancos, tá? O CDI é o empréstimo entre os bancos. A taxa Selic é determinada pelo Copom e o Banco Central. E o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, já conhecido e amplamente divulgado para todos nós. De uma forma geral, essa faz total diferença você entender o momento certo de aplicar, o momento certo de retirar, o momento da contratação, o que é que vai inferir, o que é que não vai inferir. Por que a gente insiste em explicar isso? Para deixar bem claro às pessoas, para evitar a perda de dinheiro e aumentar maior a sua rentabilidade. Bem, compreender a rentabilidade é fundamental para ter sucesso nos investimentos de renda fixa. Espero que você tenha aproveitado essa live. Se restar alguma dúvida, clica aqui, comenta, questiona, manda um inbox, manda essa live para alguém que possa ser útil. É importante investir com inteligência, com segurança, para que você aumente o seu patrimônio, aumente o seu dinheiro, multiplique. E a nossa ideia aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo, muito obrigado e até amanhã.